Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da 125ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos que fiquemos de pé para que executamos o hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 124ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 124ª sessão ordinária
em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário, Josimael Barbosa Intraminense, a fazer a chamada dos senhores vereadores, que constou: Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Israel Leôncio da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlon de Melo e Rubens Sestari Campos. Assim, havendo o quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 124ª sessão ordinária. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel está em votação. Os vereadores contrários à suspensão da leitura da ata queiram ficar de pé. A suspensão da leitura da ata foi aprovada por unanimidade, então fica suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências apresentadas a essa Casa de Leis. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 4 de março de 2020, ofício gabinete 078 de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei complementar 002 de 2020, de 4 de março de 2020, que trata em sua emenda que dispõe sobre altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico, junto ao quadro do Magistério Municipal, especialista de educação, a que se refere o anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006, com a última redação dada pela Lei Complementar 055 de 2007 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do decreto de número 3.711/2020, de 16 de março de 2020, oriundo do Poder Executivo. Decreto 3.711 de 2020, de 16 de março de 2020. Dispõe sobre o plano de contingência através de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 196, determina que é direito de todos e dever do Estado garantir, mediante políticas públicas, sociais e econômicos, que visem a redução do risco de doenças e de outros, considerando a classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, considerando a portaria 356-GM do MS, de 11 de março de 2020, que dispôs sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, considerando os termos do Decreto Estadual número 64862, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção no âmbito da administração pública direta e indireta de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19, o novo coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde. Considerando a constatação pelas autoridades estaduais de saúde, no dia 13 de março do corrente ano, da transmissão comunitária do vírus Covid-19. Considerando que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19, considerando a reunião realizada entre
às secretarias municipais, visando a adoção de medidas no âmbito do município, decreta, artigo 1º, este decreto tem por objetivo estabelecer um plano de contingência através de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Covid-19, no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Artigo 2º, para o enfrentamento inicial da emergência de saúde decorrente do coronavírus, Covid-19, são adotadas de imediato, sem prejuízo de outras medidas que vierem a ser proposta pela administração pública, a suspensão pelo prazo de 60 dias. Gozo de férias, licença-prêmio e para tratar de assuntos particulares, faltas abonadas dos servidores e profissionais das unidades municipais de saúde. Segundo, o atendimento às atividades de todos os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social. Terceiro, de atividades, eventos e competições esportivas de responsabilidade do Departamento Municipal de Esportes. Quarto, de todos os festejos e eventos públicos de quaisquer natureza promovidos pela administração pública. Quinto, a expedição e renovação de alvarás pela divisão de lançadoria para a realização de eventos privados de que trata o Decreto Municipal 3.274 de 2015. Sexto, a expedição de termos de permissão de uso para a utilização do anfiteatro municipal, pavilhão de eventos, complexos esportivos, praças e parques. O artigo 3º, em sua razão prevista no artigo 1º deste decreto, o município adotará, entre outras medidas administrativas que vierem a ser tomadas pelo governo estadual, necessárias para enfrentar a situação de emergência, a suspensão das aulas em todas as unidades municipais de ensino, inclusive creches, a partir do dia 23 de março de 2020. Inciso 1º, entre os dias 16 e 20 de março do corrente ano, as aulas serão interrompidas gradualmente a fim de orientação dos alunos e profissionais do ensino. Segundo, os alunos não sofrerão quaisquer prejuízos durante o período de suspensão das aulas, bem como entre os dias 16 a 20 de março. Terceiro, a retomada das aulas será em consonância com as orientações das autoridades de saúde durante as próximas semanas, que será definida conforme o avanço do coronavírus for contido no estado de São Paulo. Quarto, enquanto perdurar a suspensão das aulas de que trata o caput deste artigo, ficam suspensos os contratos temporários de docentes, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de serviços gerais, merendeiras e estagiários. Os contratos de prestação de serviço relativo ao transporte escolar de alunos. Inciso 5º. A Biblioteca Municipal permanecerá fechada ao público durante o período de suspensão das aulas de que trata o caput deste artigo. Artigo 4º. Fica recomendado aos setores privados adotarem as seguintes medidas preventivas. Primeiro, suspender as aulas na educação básica e superior no ensino privado nos termos do artigo 3º deste decreto, adotando gradualmente no que couber. Segundo, suspender a realização de festas, reuniões e eventos em ambientes fechados ou em locais abertos. Terceiro, evitar a realização dos cultos, celebrações religiosas, missas e procissões pelas entidades religiosas e igrejas, com grande concentração de fiéis, inclusive orientando-os a manter uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, bem como evitar o contato manual e nem abraços. Quarto, aos bares e restaurantes, observar na organização de suas mesas a distância mínima de 2 metros entre elas. Quinto, o atendimento entre redes lotéricas, nas agências bancárias e seus correspondentes, com número reduzido de pessoas, orientando seus clientes a efetuarem o pagamento por meio de aplicativos digitais, a fim de evitar aglomeração e atender às recomendações de prevenção. Sexto, o fechamento por até 30 dias dos estabelecimentos dos setores de entretenimento, tais como cinema, casa de shows e espetáculos, buffet e outros locais que contenham aglomerações. Sétimo, a disponibilização do comércio local de álcool gel 70% aos seus funcionários e clientes. Parágrafo único. Fica recomendado ao setor privado adotar outras medidas aqui especificadas, no que lhe couber. Artigo 5º. São orientações básicas recomendadas pelas autoridades de saúde à população. Primeiro, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e na impossibilidade de utilizar álcool gel 70%. Manter a distância mínima de 2 metros entre pessoas, evitar o contato manual e abraços,
Quando tossir ou espirrar, levar ao rosto a parte interna do cotovelo. Evitar locais públicos e privados com aglomerações de pessoas. Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos. Utilizar lenço descartável quando estiver com o nariz escorrendo. Procurar um serviço de saúde mais próximo, um ESF ou um posto de saúde, imediatamente em caso de apresentar os seguintes sintomas: febre, tosse, dificuldade para respirar e coriza. 9. Seguir as demais recomendações dos órgãos públicos de saúde. Parágrafo único. A comunicação acerca do coronavírus é de prevenção, deve ser iniciada de toda a população e não apenas dos órgãos públicos municipais. O artigo 6º, caberá à Secretaria Municipal de Saúde instituir diretrizes gerais para a execução das medidas necessárias a fim de atender às providências determinadas por este decreto, podendo, para tanto, adotar outras medidas que atender pertinentes para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no município, inclusive estabelecer e divulgar as ações de prevenção e transmissão do vírus, de forma ampliada nos setores públicos e privados, empresas e comércio local, colocando informações em sites e divulgando-as por meio de mídias, rádios, jornais e panfletos. O artigo 7º, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e enquanto perdurar a emergência de saúde pública, objetivando a proteção da coletividade, ficando dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Artigo 8º. As medidas previstas nesse decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com orientações das autoridades de saúde. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Estância Turística de Presidente Epitácio, 16 de março de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal, registrado na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, na data supra. Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município. Bruno César dos Santos Ramos, secretário de Administração. Marcílio Agostinho Vera Rolim, secretário interino de Saúde. Leonardo Mendes Trombeta, secretário de Educação e Esportes. Franklin Vilhalba Ribeiro, secretário de Negócios Jurídicos. Dando prosseguimento ao grande expediente, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar de número 020/2020, de 4 de março de 2020, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de lei complementar 002/2020, de 4 de março de 2020, que dispõe sobre: altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico, junto ao quadro do Magistério Municipal, especialistas de educação, a que se refere o anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006, com a última redação dada pela Lei Complementar 055 de 2007 e da outras providências. Fica alterado a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico junto ao quadro de pessoal do Magistério Municipal. Denominação: coordenador pedagógico, quantidade 15, referência anterior 7, referência atual 11. Parágrafo único. Os servidores que se encontram no exercício da função de confiança de coordenador pedagógico será enquadrado na nova referência de que trata o caput, mediante a expedição de portaria pelo chefe do Executivo. Artigo 2º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000 e justificativas de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo 16 da Lei Complementar 101 de 2000 segue o anexo 1º, que fica fazendo parte integrante desta lei. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar de número 02/2020, de 4 de março de 2020, oriundo do Poder Executivo, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 02/2020, de 4 de março de 2020, foi deliberado por unanimidade. Obrigado. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores na sessão ordinária desta data. Requerimento 22 de 2020,
Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal para que nos preste a seguinte informação: se há possibilidade de instituir uma comissão especial para elaborar estudos sobre a atividade pesqueira e seu impacto no turismo de Presidente Epitácio. Marlan de Mello, vereador proponente. O requerimento de número 022/2020, de propositura do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente, pessoas que nos assistem pela internet, eu pedi uma pauta na palavra livre para falar exatamente desse assunto, inclusive para convidar a população para o evento. Então eu vou me aguardar a palavra livre. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 22/2020, de propositura do vereador Marlan de Mello, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 023 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: se há possibilidade de ampliar o atendimento de especialidades médicas, psiquiatria, ortopedia e ginecologia no Centro de Saúde 2. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. O requerimento de número 023/2020, de propositura do vereador Israel Leôncio dos Santos, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel Leôncio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pelo canal da Câmara. Senhor presidente, esse requerimento é porque teve algumas reclamações para este vereador que o número foi reduzido. E eu queria saber se realmente foi reduzido, para poder ver se volta ao que era antes, porque pelo que foi me passado, a fila de espera para essas especialidades está grande. Eu queria saber se realmente aconteceu. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 023/2020, de propositura do vereador Israel Leôncio dos Santos, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 024 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações: se há alguma unidade da Estratégia de Saúde da Família que está sem médico para realizar o atendimento à população. Caso a resposta anterior seja positiva, se o Poder Executivo pretende iniciar concurso para suprir a falta de médicos nos ESF. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. O requerimento de número 024/2020, de propositura do vereador Israel Leôncio dos Santos, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, esse outro requerimento é porque no atendimento ambulatório da Santa Casa e também no pronto-socorro, muitos pacientes vão lá e relatam que o seu SF, a sua estratégia de saúde da família, está sem médico. Não sei se por motivo de férias ou alguma coisa desse tipo, mas a gente queria saber se realmente está sem falta, se está faltando médico no quadro dos servidores municipais e se, caso positivo, se o executivo tem a pretensão de sancionar um novo concurso público nas áreas para poder atender a demanda da população. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 024/2020, de propositura do vereador Israel Leôncio, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais.
Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson Jardim. gostaria de dar uma boa noite para aqueles que nos assistem online, os caras colegas que estão aqui. Senhor presidente, eu gostaria de novamente pedir um pedido à prefeita, que eu fiz um requerimento dia 18 de 2019, relacionado ao nosso bairro, que ocorreu várias situações. O presidente Venceslau tem alguns fatos, e a gente é procurado para dar uma resposta para a população como se encontra dentro do município de Presidente Epitácio, para aquelas pessoas que se encontravam aí com a expectativa de uma moradia, e essas pessoas não estão tendo uma resposta, né? Teve algumas publicações nas redes sociais aí divulgando, né, o que está acontecendo sobre essas situações em Presidente Venceslau, mas em Presidente Epitácio a gente não sabe como que está a situação sobre isso ainda. Eu fiz um requerimento aqui, ele está aqui, ó, dentro de 2018 de 2019. Não tive resposta, então agora eu retorno novamente para ver se a prefeita possa responder esse requerimento, para que eu possa passar essas informações para essas pessoas que estavam frequentando nessas reuniões, que estavam tendo essa promessa de fazer essa parceria com o presidente Epitácio para ajudar a população, e até aí a gente não sabe como está a situação aqui em Presidente Epitácio sobre essa situação. Então eu gostaria que esse requerimento fosse respondido para que a gente pudesse dar uma resposta para a população de Epitácio que não está ainda a par de toda a situação. Em Presidente Venceslau já tem alguma coisa lá deferido lá sobre a situação, mas Epitácio nós não sabemos ainda como que está a situação desse problema. O requerimento apresentado pelo vereador Edson continua em discussão. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste aqui presente e através da internet, foi boa o requerimento trazido pelo pelo Edson, né? Pelo Edson na sessão de hoje, porque geralmente as sessões têm atraído, né, os temas que circulam pelas redes sociais durante o fim de semana, o fim de semana, aí a gente, como também faz parte das redes sociais, e a gente acaba tomando, né, conhecimento de certos assuntos. Alguns deles viram requerimentos aqui na Câmara, outros as pessoas procuram saber, procuram ir atrás de informações, né? E eu queria em particular me posicionar com relação a esse projeto Nosso Bairro, né? Que foi aqui em Epitácio também divulgado, né? E a gente tem que ser bastante transparente naquilo que a gente coloca, ainda mais quando somos vereadores e somos representantes do povo. A gente tem que procurar saber as verdades, as mentiras, né? Para a gente colocar todo mundo a par de uma situação, ainda mais uma situação que trata de um sonho tão interessante, tão real, e da população, em especial a população mais carente, que é o sonho da casa própria. E esse projeto, ele vem trazer o sonho primeiro do terreno, que ele visa a aquisição de terrenos, e depois futuramente da infraestrutura do bairro, e também depois lógico, da construção da casa própria, porque tudo tem suas fases. Com relação ao projeto, eu vou tratar do projeto em Presidente Epitácio e do que eu sei. Eu sei que foi um projeto apresentado por uma frente parlamentar que procurou o executivo local, até através de representantes de um deputado federal, do senhor Ricardo Izar, uma pessoa que eu
trato como uma pessoa séria, um parlamentar sério, que faz parte dessa frente e que lançou esse projeto a nível federal. Alguns estados aderiram e no estado de São Paulo algumas cidades também se interessaram. Em Presidente Epitácio, eu gostaria de salientar, senhor presidente, que me colocando sempre como eleito até 31 de dezembro, autoridade responsável por receber essas propostas, qual de nós que não gostaria que esse projeto desse certo em nossa cidade, para que nossa população pudesse adquirir em parcelas o seu terreno, depois adquirir junto ao governo federal ou também em parcelas a infraestrutura desse bairro e posteriormente a casa própria, a tão sonhada casa própria. Porque depois que você tem o terreno e a infraestrutura, totalmente ligado ao programa Minha Casa Minha Vida. Em Presidente Epitácio, eu não fui convidado para ir no gabinete. O Fabrício pode falar mais, que foi ele que fez o contato com o pessoal do Ricardo Izar. E eu compareci em algumas reuniões que teve na quadra coberta, e eu tenho absolutamente clareza de que sempre me posicionei como vereador atuante, fiscalizando o projeto e me colocando ao lado dos epitacianos. Se o projeto for bom, eu estou junto. Se o projeto for ruim para enganar o povo de Presidente Epitácio, eu sou contra, certo? E, sinceramente, deixo aqui a minha tristeza com pessoas que se dizem políticos ou blogueiros ou jornalistas e que claramente torcem contra esse projeto. Eu, particularmente, torço a favor, ainda torço a favor, mesmo com a notícia que tivemos de Presidente Venceslau, que é totalmente diferente de Epitácio, tá? Em Venceslau já teve aquisição de uma área de terras, em Venceslau os associados já começaram a pagar, então é uma situação totalmente diferente, que oportunistas estão querendo igualar com Epitácio e não tem nada a ver, certo? Pessoas que estão torcendo contra o projeto. Eu, ainda hoje, torço a favor do projeto. Agora, se eu ver... Esse rapaz, será que ele vai fazer uso da palavra, senhor? Eu vou parar por aqui, porque estou sendo interrompido. Alô, a palavra é do vereador Marlon. Por favor, continue com a palavra. Eu peço, por favor, que ele termine. Por favor. Mas por favor. Deixa eu concluir, depois o senhor faz a entrevista com ele no final. Aliás, ô meu caro jornalista, a sua opinião você já pôs no blog, eu não preciso saber, eu já vi lá, tá bom? E eu li, e tanto é que eu estou colocando aqui, que foram colocados durante a semana, e que o Edson está sendo bastante coerente em fazer uma pergunta. Para quê? Para trazer o preto no branco a resposta. Ele não está fazendo igual certas pessoas que estão lançando palavras ao vento, falando que aqui foi enganação, ou que pode ser enganação, fazendo suposições, ironias e ilações. Coisa que nós estamos acostumando, infelizmente, a ver nas redes sociais, que se diziam sérias, e que não são sérias coisa nenhuma, porque você vê... Ô, Excelência, eu vou depois a gente suspende, e eu falo lá para os meus amigos, ou para quem quiser tiver interesse. Vamos falar. Não vai concluir? O requerimento apresentado pelo vereador Edson está em discussão, continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais aos nobres vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite ao público presente, aquele que nos acompanham pelas redes sociais, aos nobres pares. Requeiro à mesa, após o ouvido do outro plenário em sua forma regimental, que seja votado ainda hoje o projeto de lei complementar número 002 de 2020, de 4 de março de 2020, que dispõe sobre: altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico, junto ao quadro do Magistério Municipal
especialista de educação, a que se refere ao anexo 7º da Lei Complementar número 44 de 2006, com última redação dada pela Lei Complementar 55 de 2007 e da outras providências. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade, então a gente vai botar em votação o projeto de lei e atender o requerimento do vereador. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei de número 02, projeto de lei complementar 002/2020, para que possamos colocar em votação o parecer, como também o projeto de lei nesta sessão de hoje. Parecer conjunto 007 de 2020, de 16 de março de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar 002 de 2020, de 4 de março de 2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico junto ao quadro do Magistério Municipal Especialista de Educação, a que se refere o anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006, com a última redação dada pela Lei Complementar 00055 de 2007 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, assinam Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josmael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 002/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O referido parecer está em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem contrários ao parecer queiram se levantar, os que forem favoráveis permaneçam sentados. O parecer conjunto ao projeto de lei 002/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 002/2020 para que possamos colocar em primeira e segunda votação. Projeto de lei complementar 002 de 2020, de 4 de março de 2020, que dispõe sobre: altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico junto ao quadro do Magistério Municipal Especialista de Educação, a que se refere o anexo 7º da Lei Complementar número 044 de 2006, com a última redação dada pela Lei Complementar 055 de 2007 e das outras providências. A denominação é o coordenador pedagógico, a quantidade 15, referência anterior, grau 7, referência atual, grau 11. O parágrafo único: os servidores que se encontram no exercício da função de confiança de coordenador pedagógico serão enquadrados na nova referência de que trata o caput, mediante a expedição de portaria pelo chefe do Executivo. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16º da Lei Complementar 101 de 2000 e justificativas de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Segue o anexo 1, que fica fazendo parte desta lei. Justificativa: vem a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar que dispõe em sua emenda, que altera a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico junto ao quadro do Magistério Municipal Especialista de Educação, que se refere ao anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006, com a última redação dada pela Lei Complementar 055 de 2007 e das outras providências, que ora submetemos à apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, aguardando que faça através da sessão ordinária. A proposta não sofre qualquer restrições de ordem constitucional ou infraconstitucional, podendo, por esse aspecto, ser deliberado, discutido e votado. No mérito, busca a administração municipal
alterar a referência salarial da função de confiança de coordenador pedagógico, alterando-se a referência 7 para a referência 11, na tabela de vencimentos do quadro do Magistério Municipal, especialista de educação. A alteração se faz necessário, haja vista que após a edição da Lei Federal nº 11.738 de 2008, de 16/7 de 2008, que instituiu o piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, a que se refere à linha E, inciso 3º do artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias. A administração municipal, em cumprimento à norma, passou a aplicar anualmente o piso nacional aos professores, sendo que, em razão do reajuste anual do piso nesse exercício de 2020, na ordem de 12,84%, fez com que o vencimento para a função de coordenador pedagógico ficasse defasado em relação ao professor que atua em sala de aula. Salienta-se que os nomeados para a função de confiança de coordenador pedagógico serão servidores efetivos do quadro de pessoal desta prefeitura e atualmente estão enquadrados na tabela de vencimento especialista de referência no grau 7, no valor de R$ 2.350,06, e com a presente propositura passará a receber a referência 11, grau 4, no valor de R$ 2.856,40, mais 20% de gratificação de função. Logo, a proposta visa garantir a esses profissionais uma remuneração compatível com o piso salarial do magistério, com carga horária de 40 horas semanais. Por tais razões, a necessidade que nos leva a encaminhar a proposição em questão a essa Casa de Leis, a fim de adequar às exigências legais. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar de número 002/2020, de 4/3/2020, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 002/2020, de 4/3/2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 002/2020, de 4/3/2020, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 076 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente colocar containers, coletores de lixo reciclável em pontos estratégicos da cidade. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. A indicação 077 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente instalar iluminação pública na rotatória do anel viário com a rodovia Raposo Tavares. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 078 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente reparar a iluminação pública do bairro Jardim dos Pioneiros. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 079 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente corrigir a placa de indicação do nome da rua na quadra 29 da rua José Francisco Pereira, que consta equivocadamente rua José Pereira Ferreira. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 080 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente construir um redutor de velocidades na quadra 31 da rua Alziro Baltazar. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 081 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente instalar iluminação pública na academia ao ar livre no bairro Jardim, bairro Alto do Mirante. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 082 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente passar máquina motoniveladora na rua Actus Tiziane, localizada no bairro Vila Nova, e que se seja realizado o estudo de viabilidade de asfaltar a rua ou colocar raspa asfáltica no local.
Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 083/2020, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 198 de 2019, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determinou o setor competente limpar, fazer operação tapa-buraco e consertar as guias nas ruas do bairro Vila Martins. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 084 de 2020, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 198 de 2019, do excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente instalar um ar-condicionado na sala de atendimento médico do assentamento Porto Velho. Rubens Sestari Campos, vereador proponente. Indicação 085 de 2020, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 198 de 2019, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente instalar um parque infantil no assentamento Porto Velho. Rubens Sestari Campos, vereador proponente. Indicação 086 de 2019, indico nos termos do regimento interno, reiterando a indicação 198 de 2019, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente passar a máquina motoniveladora na estrada que vai para a Gelatina, localizada dentro do assentamento Porto Velho. Rubens Sestari Campos, vereador proponente. Informo aos nobres vereadores que as indicações apresentadas serão remetidas aos respectivos destinatários. Dando prosseguimento, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Marlano de Mello, onde ele se inscreveu para comentar sobre a matéria relacionada à pesca no município. Senhor presidente, eu também me inscrevi, eu acho que... Sim, mas pode ser depois, o senhor pode falar na sequência, tanto faz? Senhor presidente, eu não vou mais me manifestar, tá? Deixa a palavra. Amanhã vai ter uma reunião da pesca, mas eu acho que primeiro as pessoas interessadas já foram convidadas, né? A gente ia só avisar que a partir das 9 horas, o pessoal interessado na pesca esportiva do Tucunaré, na ACIP, vai ter uma pessoa da Secretaria Nacional de Pesca, vai dar uma palestra. Quem quiser comparecer, quem se interessar pelo tema, amanhã, 9 horas na ACIP, entrada franca, de manhã e à tarde, tá bom? Não vou mais me manifestar sobre isso, não vou me estender. Dando prosseguimento, com a palavra, a vereadora Denilton. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que aqui nos assistem. O que eu tenho a dizer hoje é a felicidade que nós todos estamos, nós vereadores, o chefe e a chefe do Poder Executivo, e a todo cidadão epitaciano. Eu vou ser extenso, viu, senhor presidente? Eu vou começar aqui lá atrás. Em 15 de 2 de 2019, a Prefeitura, com o seu corpo jurídico, entrou com a ação de desapropriação do prédio do JBS. E depois disso, dia 1º de abril, que todo mundo na época falou que era o dia da mentira, fomos em caravana ao JBS, na sua sede em São Paulo, onde marcamos uma reunião com um dos diretores executivos e o diretor jurídico. E no andamento das tratativas, da conversa, houve a necessidade de chamar um outro diretor executivo que, depois do Joesley, ele é o segundo maior diretor dentro do Brasil. E nessas tratativas, nós sempre falamos que a gente gostaria que eles retornassem às atividades aqui em Presidente Epitácio, e por várias vezes, vários requerimentos, várias conversas particulares que todos nós vereadores e a prefeita teve com o diretor. Graças a Deus, agora dia 13 de março, houve o acordo entre as partes JBS e o Poder Executivo. Eu gostaria de ler aos senhores o que foi feito, o termo de acordo que foi feito entre a Prefeitura e o JBS. Ata de reunião ocorrida na data na sede do JBS, situado na marginal direita do Tietê, número 500, São Paulo, entre JBS e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Os participantes, pela Prefeitura do município de Presidente Epitácio,
Prefeita Municipal, senhora Cássia Regina Zafani Furlan. Chefe de Gabinete, senhor Clemilson Ribeiro Novaes. Assessor de Gabinete, senhor Florismar Cavalcante Almeida. Pela JBS, Diretor Executivo, Marcelo Zanata. Diretor Jurídico, Adriano Ribeiro. E Diretor de Assuntos Institucionais, Otávio Cansado. É um nome meio esquisito, mas tudo bem. Diretor Jurídico, Aquiles Guatemozin. Presentes os participantes acima descritos, a pauta de reunião consiste na discussão da destinação da planta da JBS situada na cidade de Presidente Epitácio. Atualmente objeto de ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pela JBS, foi informado as tratativas junto ao governo do Estado de São Paulo para aproveitamento de créditos tributários e viabilização de reabertura da unidade. Para tanto, considerando o julgamento iminente da ação, foi proposta a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para operacionalização do projeto, o que foi aceito pelas partes. Pela JBS foi proposto, de forma a dar início ao projeto, a instalação de uma filial da transportadora, parte de divisão de novos negócios da companhia, que estará operando até o final da suspensão do processo. A referida unidade gerará no mínimo 50 postos de trabalho diretos. Igualmente, no interregno de suspensão do processo, será negociada a instalação de uma empresa farmoquímica ou outra destinação compatível ao local e aos negócios da empresa, com a apresentação do projeto preliminar à Prefeitura de Presidente Epitácio. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. Aqui está a assinatura de todos, que eu citei os nomes acima. O que vale ressaltar a todos, muitos vão falar, porque é ano político. Isso aqui é fruto de 2019. Por que entrou com a ação em 2019? Porque no contrato de 1972, no artigo 4º, a linha A, salvo engano, falava-se que se a empresa tivesse a paralisação dos seus trabalhos por 1 ano e meio, 2 anos, perderia o terreno, a planta. Por isso que a Prefeitura impetrou uma ação em 2019. Você coloca aquela para 2016, ficou 2 anos, 1 ano em negociação amigável e não aconteceu. Foi por isso que a Prefeitura entrou com essa ação. E eu particularmente, conversando com o diretor Marcelo Zanata, ele me informou que, além desses 50 empregos diretos, ele trará também uma oficina mecânica, que gerará em torno aí de 5 empregos. E dentro desses 90 dias ele vai elaborar esse projeto. E já está em conversa com o governo do Estado de São Paulo, que ficou de dispor o crédito que eles têm com o JBS. Podendo, além dessa farmaquímica, eles também instalarem a fábrica aqui na cidade. Hoje, eles têm 8 bilhões para investir aqui no Brasil. E dessa parte eles investirão aqui em Presidente Epitácio. E essa fábrica de farmaquímica, ela seria instalada em Campo Grande. E depois dessa negociação vão instalar aqui em Epitácio. É um marco histórico para a nossa cidade, que ninguém acreditava nos políticos, achava que a gente não corria atrás. Nós fizemos de tudo para que isso acontecesse. Se não fosse a JBS, com certeza nós ganharíamos a ação, que ela está hoje suspensa, e futuramente, com certeza, alguém viria para cá. Mas foi importantíssima essa jogada que teve a prefeita em ter feito esse acordo para que isso ocorra o mais rápido possível. Mas é mais rápido possível para nós, é amanhã. Não. O mais rápido possível para a cidade, que está dependendo de empregos em 8 meses, vai ser muito bom. Eu tenho aqui que parabenizar os nossos colegas vereadores que muito trabalharam e tomaram muita paulada nesse intervalo, que as pessoas achavam que nós não estávamos correndo, e a prefeita por ter tido esse reflexo rápido de aceitar esse acordo. Tenho aqui só agradecer a população hoje que confiou na gente, e as que não confiaram também, hoje vão estar confiando, porque nós nunca mentimos, em nenhum momento, nós sempre falamos a verdade, que tinha uma ação, essa ação dependia do juízo em dar a decisão,
E antes de dar a decisão em segunda instância, que seria essa semana, houve esse acordo. Epitácio só tem a ganhar. Então, não é porque é ano político, e sim é um trabalho de lá atrás que nós viemos trabalhando e hoje nós estamos colhendo os ótimos frutos de trazer essa empresa para cá. Então, no mínimo de 500 a 700 empregos futuramente aí nós teremos, com certeza. Caso eles não cumpram, eu não acredito que isso faça, isso aqui dá força para que o juiz dê causa ganho mais rápido para nós, sem eles recorrerem. Então, isso aí é o que mais nos importa. E, se Deus quiser, logo, logo, muitas pessoas estarão empregadas e que abra portas para outras empresas estarem vindo para Presidente Epitácio, porque quando tem uma empresa grande no município gerando emprego, sempre vem umas menores aqui acompanhando. Isso aí são frutos de trabalho de todos nós, aqui da Câmara e tanto do Executivo, dos seus secretários. Trabalhamos bastante em cima disso e hoje nós estamos mostrando que trabalhamos pela população de Presidente Epitácio. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe aí, que venha mais e mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Mais alguém? Mais algum vereador? Ninguém mais? Como esgotadas as matérias para o dia de hoje, eu convido a todos para participar da próxima sessão, que se dará no dia 23 de março, aqui no recinto da Câmara Municipal, e agradecer a presença de todos e também a população que nos acompanhou pela internet. E eu quero dar muito obrigado e declarar a sessão encerrada. Muito obrigado a todos.